Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos e também a economista Rita Mundim. Turma, seguinte, preço dos combustíveis, preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, esses preços vão subir nessa quinta-feira, ou melhor, subiram, né? Nessa quinta-feira, com o aumento da alíquota do ICMS cobrado pelos estados sobre esses combustíveis em todo o país. Esse será o primeiro reajuste do imposto após a mudança do modelo de cobrança. O gás de cozinha deve ter o maior aumento. E esses reajustes foram aprovados em outubro pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e pelo menos na contramão disso tudo, Eduardo Costa, os trabalhadores começam a receber o salário mínimo com um aumento de quase R$100 hoje. Dá para colocar na balança uma coisa compensar a outra? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Essa questão do ICMS é aquela história, né? O Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição, reduziu. Os governadores que vinham sendo muito bem tratados com ele, que por conta da pandemia ele despejou dinheiro nos estados, ficaram quietos. Mas não tem almoço grátis. O Bolsonaro, que no caso era o Garrincha, não conversou com os beques russos, que no caso são os governadores, e voltou. O Lula não teve alternativa, voltou. Isso é uma prática, né? As medidas eleitoreiras são comuns em todos os governos. Em relação ao salário mínimo, ponto para o Lula, que está dando um cadinho mais do que a inflação. Ponto contra o Lula e todos os presidentes desse país dos últimos 50 anos, que estão mais e mais tornando a previdência pública uma política de uma nota só. Todo mundo vai ganhar salário mínimo, não demora. E a velha frase, é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Rita Mundim, de volta com a gente no Conversa de Redação, esse aumento aí do ICMS, mais imposto e, consequentemente, no posto de combustível, a gasolina, o diesel e também o gás de cozinha nos depósitos, esses produtos mais caros a partir de hoje. Bom dia para você, boa volta. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É o que a casa oferece, né? E a gente tem que olhar principalmente para o impacto disso tudo na inflação. O IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil, ele contempla a cesta de consumo das famílias com renda de até 40 salários mínimos. Então, essa cesta de consumo é uma cesta muito mais variada do que aquela cesta do IPC, que contempla a cesta de consumo das famílias que ganham até 8 salários mínimos. Então, nessa cesta, que é o índice referência para a inflação do Brasil, a gasolina, né, ela tem um impacto de 5%, o gás de cozinha de 2%. Isso quer dizer que na inflação de fevereiro, a gente deve ter um aumento provocado pela alta do gás de cozinha e da gasolina em torno de 0,11 ponto percentual. Por quê? Repito, porque nós estamos falando de uma cesta de consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos. Mas aí a gente vem, né, pensando no resto. Aí pode haver aumento de preço de tarifa de ônibus. O Brasil é movido a gasolina e óleo diesel. E o óleo diesel não impacta tanto na renda das pessoas físicas, né, mas sim naqueles que fazem o transporte no país. Em relação ao salário mínimo, como foi prometido, né, promessa de campanha, a inflação ficou em 4,62 e o salário foi aumentado em 6,9%, passando de 1.320 para 1.412. É justo que haja um aumento real no salário, mas a gente tem que pensar no impacto desse aumento real do salário nas contas públicas. E nós já estamos aí carregando um rombo muito maior do que o previsto no ano de 2023. E 2024 será marcado, sim, pelo acompanhamento da capacidade do governo em entregar no final do ano aquilo que foi prometido no arcabouço fiscal, que a gente sabe que não será entregue. Mas quanto mais próximo de zero o déficit, melhor será o comportamento do mercado, da inflação, da volatilidade dos preços. Portanto, vamos ficar de olho. William Travassos, fato é que o companheiro que parar no posto agora para abastecer vai estar mais caro. Ponto final. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, Rita, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Na verdade, o brasileiro é funcionário do governo, né? Nós trabalhamos para o governo de forma incansável. Quando você pega a distribuição, né, do valor que nós pagamos na bomba,
você vai descobrir que a maior parte ela vai justamente para os cofres do governo, é imposto. O dono do posto, eu conversei com a turma do Minas Petro aqui no Itatiaia agora, você sabe quanto ganha um posto em média sobre o litro de combustível vendido? 4%, dá 0,22, 23, 24 centavos. Os postos de combustíveis aqui em Minas Gerais estão cobrando para calibrar o pneu para poder fechar a conta do posto. Eles pararam com essas lojinhas de conveniência porque a gente tem muita concorrência aqui. Existem, por exemplo, empresas na área de farmácia que hoje você encontra de tudo, que acaba concorrendo com o posto de gasolina. Então você vai conversar com o empresário e fala assim, a culpa cai no posto de combustível, né? A gasolina está cara e você reclama no posto. Não, você tem que reclamar com o governo. Você está trabalhando a tua vida inteira para pagar esse elefante branco. E quando a gente fala aqui da redução de gastos do governo, é justamente para tentar fechar a conta. Mas a gente não consegue. Pega na distribuição da Petrobras, tem um infográfico lá. Distribuição e revenda fica com 18,2% do custo. Custo médio no Brasil, 5,56% o preço da gasolina. Custo do etanol anidro, 10,6%. Imposto estadual, 21,9%. Impostos federais, 12,4%. Parcela Petrobras, 36,9%. E o posto fica lá com essa parcelinha de 4%, tentando fechar a conta. E você, brasileiro, continua aí reclamando, a conta não fecha, vai abastecer. Enche o tanque do teu carro. É difícil você chegar e pedir alguém para completar o tanque, né? Geralmente você fala assim, coloca 100, coloca 50. Porque quando você vai encher, você tem a noção de o quanto você está pagando para poder ter um carro. Então, assim, ou a gente muda esse modelo, e não sei se a gente vai conseguir um dia, mas no fundo, a gente sempre está trabalhando para esse elefante enorme. Ô Marcelo da Fonseca, como é que você lê isso tudo aí, meu velho? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico injuriado até para falar desse assunto, porque eu não acho que posto de combustível eles estão passando um aperto, não. Eu acho que tem algum negócio que é lucrativo no Brasil é ter posto de gasolina. E aí, por que eu fico tão injuriado? Porque o aumento é anunciado a partir de hoje, 1º de fevereiro. Só que desde terça-feira, o valor já aumentou. Posso te explicar? Desde terça-feira. Porque a distribuidora já mandou a nota com preço novo. Mas então, não é o posto. Mas então, perdão, William, Essa explicação é insultar a nossa inteligência. Não, mas se você compra um produto mais caro, você tem que repassar. Mas então, desculpa que essa explicação, essa justificativa dos postos é insultar a inteligência do cara que vai lá abastecer. Porque quando abaixa o valor, quando anuncia redução, ela funciona só para depois. Porque você ainda tem produto que você comprou mais caro no tanque. Então, quando abaixa, só funciona depois que entra, e quando aumenta, funciona antes. Poxa, aí é muito legal ser dono de posto. Mas aí a gente tem que falar com a distribuidora, Marcelo. Mas aí eu sinto muito. Quando você tem uma redução da distribuidora, você aumenta o valor do posto imediatamente, alguns dias antes. Gente, essa semana, terça-feira, o imposto começou a valer a partir de agora, dia 1º. Né, nessa quinta-feira. Terça-feira, na Vispressa, agora passando para cá, o valor já tinha subido 20 centavos na maioria dos postos. É isso que a gente tem que... A gente não pode criminalizar um empresário, porque você como empresário, você está comprando um produto mais caro. Ele, antes do aumento anunciado, a distribuidora já estava passando para os postos o preço novo. Mas então por que quando reduz... também não começa a repassar antes? Sim, aí você tem um produto que você comprou mais caro. Deixa eu fazer uma pergunta. Você comprou um produto mais caro. Aí houve uma mudança de imposto. Você tem esse produto lá no seu tanque. Você vai vender ele mais barato e vai ter prejuízo? Mas então, quando você aumenta, você vende ele mais caro para ganhar mais dinheiro? Não faz sentido. Gente, essa explicação não faz sentido. Eu sei que os postos de gasolina têm suas regras, mas está faltando um pouco de fiscalização. Porque você anuncia um aumento a partir de quinta-feira, começa a chegar na segunda e na terça, de repente já está mais caro. E por que não são todos os postos que fazem isso? Alguns postos aumentam muito rápido e de forma muito significativa. Eu acho que está faltando um pouco de respeito com o motorista, porque senão a gente vai ficar fazendo papel de palhaço. Pessoal, deixa eu virar o assunto aqui, porque a gente começa esse ano... Desculpa, eu escutei uma entrevista, lá vai eu de novo. Tá parecendo que eu sou defensor de empresário aqui no Conversa. Eu escutei uma entrevista do... Ele é presidente do sindicato, né? Minas Petro. Presidente do sindicato do Minas Petro, ontem no Travasso. Ô, Júnior, não dá para criminalizar os caras. O litro de gasolina você pagou quanto? Eu paguei no álcool, 3,49, eu acho. Já com aumento. Já com aumento. Gasolina. 5,39. É, por aí.
Sabe quanto fica pro posto no litro? 40 centavos. A discussão é outra, João. A discussão são essas distribuidoras que fazem um monopólio e fazem o que querem. Ele falou, hoje foi terça. Quer dizer, Não, nem 40 centavos, são 22 centavos, são 4% do valor do combustível. varia de 22% a 40%. Nos 5 contos. Ele falou, recebemos 8 da distribuidora. E a gente não peita a distribuidora. O Congresso não peita, que são, na verdade, um monopólio. Você sabe dos 5 contos, que a gente paga no litro de gasolina, você sabe quanto que é de imposto? Gente, vamos esquecer. Propecção, extração, refino, distribuição e revenda. R$2. A discussão tem que ser outra. A gente fica discutindo, o foco na ponta. Você vai no sacolão, você vai não sei onde e xinga o preço da alface. Mas não é culpa de quem planta. O Edu, William, só para fazer Pelo amor de Deus. Só uma ponderação, que ninguém está criminalizando nada. Eu estou apontando um problema que eu vejo, né, que o aumento acontece antes. Eu entendo que tem muito imposto, que tem, né, que essa cobrança pode ser excessiva, mas tem uma coisa que está visivelmente errado. Quando aumenta, aumenta antes da lei valer. Quando reduz, reduz só depois que a lei é implementada. Alguma coisa não está fechando essa conta. Independente de ter, né, das distribuidoras terem problemas, um erro não justifica o outro, não. E eu duvido que dono de posto de gasolina tem prejuízo. Eu não duvido. Eu duvido. Porque duvido. todo dia tem posto novo abrindo na cidade. Eu penso o contrário. Estou vendo cada vez mais posto. Só na Vispressa esse ano surgiram 2. Marcelo, me chateia profundamente quando o cara vira para mim e fala assim: ó, Vitão seus, hein? Vai lá na rádio, conversinha fiada lá e fatura uma grana no fim do mês. Eu falo, esse infeliz não sabe quanto que eu estudei, quanto que eu investi, quanto vai. Eu tenho o maior medo, Marcelo, de precificar o que os outros fazem, porque eu não sei, eu só sei onde o sorriso chega, eu não sei onde o calo dói. Mas também não estou precificando, Edu. Mas claro que não estou tá. precificando. Marcelo, Então, eu vou te falar uma coisa, só para finalizar. Que a gente uma vê coisa que me chamou Gente, a ó, atenção. para finalizar que eu vou virar a pauta. Vamos lá. Não, só para finalizar, essa história de calibrar pneu, pagar para calibrar. Eu só vejo isso aqui, em mais lugar nenhum. E aí a explicação dele é a seguinte: a gente não está conseguindo pagar a conta. E é a maneira que a gente tem de equilibrar um pouco. Mas a distribuidora é a mesma no Brasil inteiro. Não, é um monopólio? então... não Mas faz aí eles sentido têm esse a argumento. dificuldade Desculpa, da eu queria virar a concorrência. página, mas... Então, aí eles têm a concorrência, por exemplo, das lojinhas de conveniência. Ô, William, e tem... farmácias hoje viraram lojas de conveniência. Ô, gente, eu vou vários, peraí, não, eu vou virar essa página, mas de verdade, desculpa, eu não entrar nesse assunto não, mas eu não consigo ter dó de posto de gasolina não, tem dó de mim que foi abastecer o carro antes. Não, também não tenho dó, não.